Amém, queridos, graça e paz. Amém. Vamos lá, está pronto? Palavra para ministrar para o seu coração hoje. Eu queria começar contando uma história para você. Eu não sou, quem me conhece assim mais de perto, eu não sou místico, né? Tem gente, né, que passa um passarinho voando assim, já o Espírito está falando comigo, né? Eu não sou desse jeito. Mas a gente tem que estar, algumas situações que acontecem no nosso cotidiano, elas acabam falando conosco, elas acabam trazendo uma mensagem para nós. E às vezes coisas simples, né? Basta a gente estar com os ouvidos atentos. E alguns dias aí atrás eu fui numa formatura da minha sogra. A Nara foi porque é filha, né? Eu fui porque obrigado, né? Tem que ir, né? Ai, meu Deus, tô brincando. Fui lá na formatura da minha sogra e começou assim, sabe, um show de luzes, uma loucura, né, assim, um negócio bem psicodélico, né, começou e os formandos estavam lá atrás. Eu fiquei olhando aquilo, né, com toda a paciência, né, do mundo, olhando aquele negócio acontecer e os formandos aparecem, né, a cortina abre, uau, né, e que loucura. E aí vem então o momento dos discursos dos formandos. E eu não sei se você já reparou, mas todo discurso de formando, ele segue a mesma linha de raciocínio, né? Foi muito difícil chegar até aqui, passamos por muitas dificuldades, né? Obrigado, família, queremos agradecer a Deus, foi muito complicado e tal, e as pessoas foram fazendo os seus discursos, eu fiquei ouvindo aquilo, e eu fui embora com aquilo na minha cabeça. Eu fui embora assim, Senhor, o que eu estava fazendo ali? Nós estávamos celebrando o mérito. Formatura é a celebração do mérito. É verdade, aquelas pessoas sofreram para chegar até aquele dia ali. Elas passaram por dificuldades. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Estava aqui, Jesus, cadê o cara da água? Amém, gente. Obrigado. Graças a Deus, né, irmão? E nós estávamos ali celebrando isso mesmo, o mérito. Aquelas pessoas sofreram para chegar ali, passaram por dificuldades de fato, passaram por situações problemáticas e venceram todas as situações. Elas estão ali para elevar o grau delas, para receberem o mérito, para serem feitas, colocadas em outro grau. Elas estão ali para ser reconhecidas. Elas merecem estar, elas mereciam estar em cima daquele lugar lá. Elas mereciam os aplausos, era mérito delas, fruto do trabalho delas. E, na verdade, provavelmente existem situações agora na sua vida para as quais você está lutando para conseguir. Você está se esforçando, você está trabalhando, você está lutando, né? Você quer conseguir, você quer conquistar. E em nome de Jesus você vai conquistar. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus você vai conseguir, você vai atingir, você vai alcançar aquilo para o qual você está se esforçando. É mérito seu, você merece. É ou não é verdade? É mérito, você tem que conseguir. A única coisa que você não merece é ser salvo do inferno. Foi isso que eu fui pensando para casa. A gente estava lá celebrando o mérito, aquelas pessoas mereciam estar naquele lugar. Elas fizeram por onde? Elas tinham toda a justificativa e elas tinham que mesmo, de fato, ser aplaudidas. Mas aí, como eu disse para você, eu não sou místico, mas veio uma voz assim de mim e falou, a única coisa que você não merece, você conquistou coisas na sua vida pelo mérito, você estudou, você também fez, você também se formou, você conseguiu, é mérito seu, você que se esforçou. Existem outras coisas para as quais você está se esforçando, você está conseguindo pelo seu mérito, só ser livre do inferno é que você não merecia. Mas isso Deus nos deu de graça. Amém? A gente não merece não. Mas isso o Senhor nos deu de graça. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, minha esposa disse que eu sou o homem dos 3 pontos. Eu tenho 3 pontos para compartilhar com você nessa noite. O primeiro é a conquista da sua salvação. É porque nós vivemos em um mundo que é assim, regido pelo mérito. Você tem que merecer para ter. Você tem que lutar para você conseguir. É difícil conseguir
Ou é fácil se formar? É fácil fazer uma pós-graduação? É fácil fazer, então, a sua empresa ser uma empresa de sucesso? É fácil você bater as suas metas? Você que vende, é fácil? De modo nenhum. Nada dessas coisas são fáceis. Nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos num mundo baseado no mérito. Nós estamos habituados a isso. Eu preciso merecer. Eu preciso fazer por onde. Então vem Deus. Vem o Senhor. E Ele vai nos dar a eternidade de graça. A gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado. Nós estamos habituados com isso. A gente não sabe se comportar bem quando o negócio é de graça. E, na verdade, tudo que a gente ganha de graça por aí é uma porcaria. Você parou para reparar isso? Eu vou te dar um negócio, né? A empresa lá, vem cá que é um brinde de graça. Aquele brinde não serve para nada. Só para te levar lá na porta da empresa. Tudo que é de graça na nossa cabeça não funciona, não presta, não é bom. O que é bom, eu tenho que pagar um preço alto para conseguir. O que é bom, vem pelo meu mérito, vem pelo meu esforço, e esse é o problema. O Evangelho parece ser bom demais, mas a eternidade é dada a você de graça. De graça. É totalmente gratuito. Não existe nada que você vai poder fazer que seja bom o suficiente, que seja excelente, que seja feito num nível alto o suficiente para Deus olhar para você e dizer: nossa, esse cara tem que vir para cá, porque esse cara é muito bom. O nível dele é muito alto. Nada que você faça justificaria a sua salvação. Nada que você se empenhe em fazer vai ser bom o suficiente, vai ser grande o suficiente, porque a salvação é uma dádiva divina, é uma dádiva do Senhor. Ele decidiu salvar você, e isso é de graça. Ele decidiu fazer isso por você. Amém? Vá comigo para Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Você que está sem Bíblia, fica de olho aí no telão. Efésios capítulo 2, versículo 8. Texto muito conhecido. Olha o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como eu te disse, não tem nada que você vai fazer, que Deus vai olhar do céu e vai falar: nossa, que coração bondoso, que coração caridoso, que pessoa maravilhosa, ele tem que estar aqui no céu, então eu vou salvá-lo. Nada, você pode ser bonzinho do tanto que você quiser, você pode ser uma pessoa esplêndida, eu acredito que você é, mas isso não vai levar você para o céu. Isso não é o bastante para você estar no céu. A salvação é nos dada de graça. Basta a gente ter fé, é isso que está escrito em Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Basta a gente ter fé. Agora, sempre vão ter aqueles que vão dizer: ah, mas a fé sem obras é morta. Isso é verdade. Caminha comigo para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago capítulo 2, verso 17, é um texto também muito conhecido. Olha o que está escrito lá: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Não é verdade o fato da fé ser morta, se ela não tem as obras. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que Tiago está querendo dizer nesse texto aqui, é o seguinte, é que as nossas obras, as obras que nós fazemos, elas são evidência da fé que possuímos. É isso que Tiago está dizendo. As obras que nós executamos, as obras que nós praticamos, elas são evidências da fé que temos. É porque somos salvos que então praticamos obras. E não ao contrário, fazemos obras para então sermos salvos. Isso não existe. Olha só o verso 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. O que Tiago está dizendo é que é impensável você ter um cristão, você ter alguém que tem fé, e as ações dessas pessoas, a obra dessa pessoa, não evidenciar a fé dela. De maneira alguma aqui, Tiago está dizendo que você precisa executar obras para então ser salvo.
que você precisa executar obras para então ter fé, porque a fé vai nos conduzir à salvação. Isso não existe. Sabe o que Tiago está dizendo para nós? É aquela história assim, ó, chega alguém para você, chega alguém para outra pessoa e fala assim, você é crente? Sou crente. Então tá. Por que seu casamento é uma desgraça? Você não é crente? Por que o seu casamento não manifesta a obra salvífica de Jesus? Você é crente? Sou. Por que você é um pilantra? Por que a sua conduta, ela não expressa a obra de salvação de Jesus? É isso que Tiago está dizendo. Se é crente, crente é quem crê, então crente é aquele que tem a sua fé, naturalmente ele tem que ter então ações, atitudes, obras que vão justificar a fé que diz ter. Você é crente? Sou. Então por que seu coração é cheio de mágoa e você não consegue perdoar? Você é crente? Sou. Então por que sua boca é suja e só sai dela palavras que vão denegrir as pessoas? Por que as suas ações não são ações que manifestam a obra de salvação de Jesus? É isso que Tiago está dizendo. Em nenhum momento ele está dizendo que as obras vão nos justificar. Porque a salvação, ela é da parte do Senhor. A salvação, ela é uma iniciativa de Deus. E não tem nada que você faça que vai fazer com que você consiga ser salvo. E o Senhor está indicando isso para nós desde Gênesis. Desde o Gênesis, o Senhor mostra que a iniciativa da salvação é dEle. A iniciativa da salvação é de Deus. Vá comigo para Gênesis capítulo 3, verso 7. Amém? Está comigo? Gênesis capítulo 3, verso 7. Vamos ler um pouquinho. Então foram abertos os olhos de ambos. Nós estamos falando no momento em que, logo depois que homem e mulher comem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz, soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Repara uma coisa comigo aqui. Primeiro que você vai reparar que o homem tenta resolver o seu próprio problema. Ele faz o que o Senhor tinha dito para não fazer, e ele tenta com as suas próprias mãos resolver o problema. Ele vai lá, pega folhas de figueira e dá um jeito de tampar a sua vergonha com as folhas da figueira e se esconde. Quando o Senhor aparece, perceba que a atitude de Adão diante do Senhor não é a atitude de alguém que quer corrigir o problema, é a atitude de alguém que quer se justificar por um erro que cometeu. Repara isso. Você não vai ver Adão dizendo assim, Senhor, de fato eu comi o fruto. De fato nós comemos do fruto, Senhor, o que nós podemos fazer agora? E agora? E agora? Porque a gente comeu do fruto mesmo. E agora? O que a gente faz? Essa seria a atitude de alguém que está buscando uma forma de ser salvo. Essa não foi a atitude de Adão. A atitude dele é de se justificar, é justificar o erro dele. Senhor, eu comi, mas foi a mulher, vírgula, que porventura o Senhor que me deu. Então se tem um culpado aqui, foi o Senhor que me deu essa mulher. Você entendeu? Justificativa. Você não vê a tentativa de resolução do problema. Você vê ele tentando se justificar. E é nesse cenário que nós vemos a ação de Deus em direção ao homem. Nós vemos a ação de Deus em direção a salvar o homem. Porque no 21, no mesmo capítulo, só que o versículo 21, Gênesis 3, 21, você vai ver que o Senhor fez para Adão e para sua mulher túnicas de peles e o vestiu. E você já ouviu isso várias vezes. Você já sabe que esse texto, Gênesis 3, 21, tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Porque se Deus fez para eles vestes de peles de animais, animais tiveram que ser mortos, sangue teve que ser derramado para cobrir a vergonha do homem. Isso tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Amém?
Então você já percebe que o homem se justifica e Deus, por amar o homem, Ele vai lá e mostra a sua intenção. A iniciativa da salvação é uma iniciativa divina. E o que nós lemos depois? Gênesis 3, 22 agora. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem, sabendo o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e tenha agora vida eterna. O Senhor Deus, pois, o lançou para fora do Éden para lavrar a terra, da qual foi tomado. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora me entenda, Gênesis capítulo 2, verso 9, você vai ler que no jardim existiam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, em Gênesis 2, 9. Essas duas árvores, elas tipificavam duas verdades espirituais. A árvore da vida tipificava que se você participa dessa árvore, então você vai ter um relacionamento eterno com Deus, você vai ter eternidade com Deus, você vai ser salvo, você vai viver eternamente com o Senhor. A árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal tipifica a autonomia humana. Se você participa dessa árvore, você vai ter que colher as consequências dos seus erros, porque agora você vai estar no controle. Quando o homem participa da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava escolhendo o caminho da autonomia. E o Éden significava um lugar de comunhão com o Senhor. Então Deus não pode agora deixar o homem que está seguindo um caminho de autonomia no jardim, porque ele é um sujo agora pelo pecado. Pense então, o homem sujo pelo pecado, também comendo da árvore da vida e vivendo eternamente. Então Deus decide colocá-lo para fora do jardim. O que significa que o pecado do homem provoca separação entre ele e o Senhor. E ele coloca o homem para fora do jardim, coloca seres, querubins, protegendo o jardim, para caso o homem tente retornar. O homem não consegue retornar, ele não tem capacidade para retornar, ele está sujo. O caminho até a árvore da vida está obstruído, há um abismo, e quem criou esse abismo foi o pecado do homem. Agora, a intenção de Deus não era privar o homem para sempre de acessar a árvore da vida. Aí nós vamos para João capítulo 3, verso 16. E nós vamos ler que o amor decidiu expressar aquilo que ele é, porque Deus é amor. Então, amando o homem de tal maneira, ele envia o seu filho para resolver o problema e para dar acesso ao homem à árvore da vida. Então, agora o homem tem eternidade. É isso que aconteceu. Pela graça do Senhor, de graça, Ele manda Jesus. E tudo o que nós precisamos fazer é acreditar. E isso é fantástico. Essa é a obra da salvação. Tudo o que você tem que fazer é acreditar que Deus enviou Jesus, que Jesus se submeteu à forma humana e que como homem ele foi e ele viveu a vida dele aqui na terra. Então ele teve que crescer, ele teve que submeter à mãe, ele teve que submeter ao pai, teve que entender os processos. Então ele se torna um homem adulto, ele começa o seu ministério. Jesus decide morrer por você, Jesus decide carregar a cruz que era sua, a cruz que era minha, pela obra de Jesus. Ele nos torna filhos de Deus. Aleluia, essa é a obra da salvação. É isso que aconteceu conosco. E isso, meu querido, é de graça. É de graça. O amém também é de graça. Aleluia. Glória a Deus. Essas coisas têm que gerar ânimo dentro de nós. Nós estamos falando da obra, da eternidade que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós temos acesso agora. Não foi isso que cantamos aqui? Hoje, ele foi abatido como um cordeiro, mas ressurge como um leão, e ele ressurge para me salvar, para te salvar da condenação eterna, porque nada que façamos vai justificar o fato de sermos salvos. Então você agora é salvo em Jesus Cristo. Você que crê nisso, quantos creem? Aleluia. Então agora em segundo lugar, se você crê que você é salvo em Jesus, se você entende toda essa obra da salvação que foi feita ao seu respeito, ao meu respeito, se você entende isso, você precisa urgentemente mudar a forma como você se enxerga. Você não é um pecador.
você não é pecador. Vocês estão abismados com... Você não é um pecador. Entenda isso. Quem são os pecadores? Quando a Bíblia fala de pecador, ela está falando de alguém que vive exclusivamente dedicado, aplicado ao pecado. Essa é a sua realidade? Você vive exclusivamente dedicado ao pecado? O pecado é algo que Jesus tem que resolver na sua vida ou é algo que Ele já resolveu na cruz? Explica isso para mim. Você não é pecador. Vai comigo para Romanos. Vocês não estão acreditando, o olhinho de vocês está desse tamanho. Assim, Romanos capítulo 6. Abre comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. O pecado não é algo que Cristo ainda tem que resolver por você. O pecado é algo resolvido por Cristo. Ele já resolveu essa questão. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele. Verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11, assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecador é aquele que tem, o natural dele é viver em pecado, e esse cara, ele está morto, mas nós, os que cremos na obra de salvação de Jesus, estamos vivos para diante de Deus. Então quem é você? Você é alguém que está em um processo de santificação. Você é alguém que está passando por esse processo de santificação, de modo que o pecado na sua vida são deslizes cometidos por você, mas não são a realidade da sua vida. Em Tiago, quando ele fala, confessai uns aos outros os vossos pecados, a tradução dessa palavra lá não é a mesma tradução para pecador. Quando Tiago fala, confessai os vossos pecados, em algumas versões, confessai os vossos deslizes. A melhor palavra que traduz o que Tiago está dizendo é literalmente deslizes, é um acidente. Você sai de carro falando assim, de carro falando assim, hoje eu bato esse carro. É hoje, Jeová, hoje eu vou bater esse carro. Ou bater carro é acidente. É acidente, irmão. É o pecado na sua vida. É a mesma coisa. Deslize. E quando acontece, confessamos uns aos outros, confessamos ao Senhor e recebemos cura sobre nós. Então nós estamos diante de um processo de santificação. Volta comigo para Romanos capítulo 5, verso 8. Você está em Romanos 6, vai por favor para Romanos 5. Olha o que Paulo vai dizer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Éramos pecadores. Eu não estou dizendo que você não peca. Eu estou dizendo que o pecado na sua vida tem que ser um deslize, e não a ordem natural das coisas. Você não vive para servir ao pecado. Cristo morreu por você. Você já entendeu isso. Você já recebeu isso. Então o pecado é algo resolvido na sua vida. Amém? Tito, vai comigo, Tito, capítulo 3, verso 3. Tito, capítulo 3, verso 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Tudo no passado. Vivíamos, éramos, estávamos. Verso 4, mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, o nosso Salvador,
não por causa dos atos de justiça que nós praticamos, não foi por causa do que você fez, não foi por nada, não foi motivado por nada que você fez, não por causa dos atos de justiça que praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tanto tendo a esperança da vida eterna. Você pode se enquadrar como um pecador, então, visualizando isso? Não, você é alguém que está num processo de santificação. A questão é que às vezes a gente pensa que quando acontece então a salvação, o pecado vai ser erradicado das nossas vidas, ele vai ser eliminado completamente das nossas vidas. Não, não é assim. Você entra então em um processo de salvação. Quando nós vamos e lemos 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, nós temos um momento que Paulo está cumprimentando os irmãos. 1 Coríntios 1, 2. E ele vai dizer assim: eu quero cumprimentar a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo: aos santificados em Cristo Jesus. Isso fala de algo que eles já eram, concorda? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados no futuro para serem santos. Porque acontece nas nossas vidas um processo de santificação. Um processo começa e se inicia em nós. Quando aceitamos a Cristo, Ele nos limpa e nos lava. Todo o nosso pecado é retirado. Então nós iniciamos um processo de santificação. Fomos santificados e somos chamados para sermos santos. Amém? Se você fez uma membresia, isso faz parte da nossa visão de santidade, da nossa visão de santificação. Estamos em um processo, então você não tem que ficar se enxergando como um pecador, porque você não vive sob o jugo do pecado, você não vive mais sobre esse jugo, você é alguém que está num processo, você é alguém em obras, em processo de santificação, amém? Até que, ao soar da última trombeta, o aguilhão da morte seja vencido pela vitória do Senhor. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios 15, dos 50 a 54? O aguilhão da morte é o pecado, mas ao soar da última trombeta, a morte será vencida. Então nós seremos glorificados e, enfim, o pecado será erradicado. Ele vai sumir, mas até lá nós estamos vivendo um processo. E quem nos ajuda nesse processo? O Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. Ele te auxilia nesse processo. É Ele que vai te dizer, é Ele que vai te mostrar e te falar a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que o Espírito faz por você? Então se encha do Espírito Santo, porque Ele vai auxiliar você nesse processo. E nós lemos em Gálatas capítulo 5 que há dentro de nós uma briga entre o Espírito e a carne, tentando o Espírito vencer, tentando a carne nos dominar. E em Romanos capítulo 6 nós lemos que somos escravos daquele a quem obedecemos. Então você tem que fazer a sua escolha. Quem é que você obedece? Você obedece o pecado para se tornar escravo dele mais uma vez, para a morte? Ou você obedece a Cristo para se tornar escravo dele, para a vida eterna? É você que tem que escolher, mas não se enxergue dessa maneira. Você é alguém que está vivendo um processo de santificação. Você é alguém que está ouvindo a voz do Espírito no seu dia a dia. Você é alguém que está lutando para então produzir os frutos do Espírito. É ou não é verdade ao seu respeito? Então pare de se enxergar da forma errada. Então o que nós entendemos? Entendemos como fomos salvos. Fomos salvos de graça. O Senhor quis nos dar a salvação. E entendemos que estamos em um processo. Agora, em último lugar, estamos em um processo. Mas você vai eliminar da sua cabeça, em nome de Jesus Cristo, que a graça é uma permissão para você pecar. Você vai tirar isso da sua cabeça, em nome de Jesus. Porque Deus nos salvou. Ele entrega o seu Filho por nós. Nos coloca num processo de santificação.
E existem muitos que vivem a vida dizendo que a graça é uma aliança, onde eu posso fazer o que eu quero, da forma como eu quero. É como se tivesse existido da parte de Deus, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, um relaxamento dele a respeito do pecado. É como se aquilo que antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aquilo que incomodava a Deus, aquilo que ofendia a santidade de Deus, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, deixasse de ofendê-lo. Isso não faz sentido algum. Tira da sua cabeça. E quando você ouvir isso, você repreende em nome do sangue de Jesus. A graça não é uma permissão para você pecar. Ela não te autoriza a pecar. Porque o que é que nós lemos? Depois, leia lá Hebreus. Não vai por mim não, lê a Bíblia. Pega Hebreus lá, lê os 10 primeiros capítulos de Hebreus. O que é que você vai ver? Você vai ver que existia uma aliança no tempo da lei. Deus vem e dá as leis a Moisés. Então agora, o relacionamento do homem está pautado pela obediência da lei. Em Hebreus 10, capítulo 1, você vai ler que a lei é uma sombra da realidade. E quem é a realidade? Cristo é a realidade de todas as coisas. Então a lei era uma sombra que apontava para Cristo. E você vai ler também em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Você vai ler o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ao deles quem? Aqueles que estavam na velha aliança. Você vai ler lá no capítulo 8 de Hebreus, que ele vem falando que Jesus é superior a Moisés. Moisés, então, era o sumo sacerdote, e Jesus é superior a ele. E olha o que o verso 6 do capítulo 8 de Hebreus diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, sendo baseada em promessas superiores. A aliança que nós estamos, que é a aliança da graça, é superior à aliança da lei, e ela tem promessas superiores para nós. Por que então não entra na minha cabeça? Se a aliança é superior, se as promessas são superiores, por que nós vamos nos dar o luxo de viver de forma inferior aos que estavam sobre a lei? Se a nossa aliança é superior, se as nossas promessas são superiores, por que nós vamos viver de modo inferior ao modo com que eles viviam? Por que nós vamos fazer menos? Dízimo é coisa da lei. Por quê? Se nós temos uma aliança superior, se nós temos umas promessas superiores, por que que nós vamos fazer menos do que eles fizeram? Querido, a graça não vem afrouxar as coisas. Ela é uma aliança superior. O nível sobe quando Jesus estabelece isso. E você repara no Sermão da Montanha, que Jesus ele tira as coisas do exterior do homem e coloca as coisas dentro do homem. Depois você lê o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus dizendo o que a lei diz a respeito do adultério. O que a lei fala a respeito do adultério? Você adultera quando você consuma o ato com a mulher que não é sua esposa. É isso que a lei diz a respeito do adultério. E Jesus vem e diz: o que eu então vou dizer para vocês, o negócio agora é o seguinte: se você olhar e cobiçar uma mulher, você já cometeu adultério. Ele tira a coisa do lado de fora e coloca a coisa para dentro do homem. O nível sobe, porque estamos sobre uma aliança superior, com promessas superiores. A graça não é uma desculpa para sair por aí vivendo uma vida indelinquente. Pelo contrário, ela traz sobre nós maior responsabilidade. Ela coloca sobre nós maior peso, porque fomos comprados por preço. Ele verteu todo o seu sangue para nos salvar. Não foi por dinheiro que fomos comprados. Não foi por coisas perecíveis que fomos comprados, mas foi pelo sangue do Cordeiro que fomos comprados. Por isso, nós vamos ler em Efésios capítulo 4, Paulo dizendo: vivam de modo digno, de acordo com a vocação para a qual vocês foram chamados. Nós estamos sobre a graça, vamos viver de modo digno. É uma aliança superior, é uma aliança melhor, as promessas são superiores. E Ele não encontrará em nós pessoas vivendo a vida de qualquer jeito.
porque Ele nos colocou em liberdade, amém? Eu queria terminar lendo um texto para você. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Já queria que você ficasse de pé, por favor. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres. Quantos são livres? Quem te libertou? Quem te colocou numa aliança superior e melhor? Não usem a liberdade de vocês como desculpa para fazer o mal. Somos livres, mas não usamos a nossa liberdade como desculpa para praticar a maldade. Vivemos uma vida de submissão à palavra e de submissão aos princípios. Porque o peso de todo pecado foi tirado de nós. Porque Ele verteu o sangue dEle. Então você pode agradecer a Ele. Ele te salvou de graça. De graça. É de graça, irmão, é só aceitar. Você não tem que fazer nada, basta acreditar que Ele salvou você. Ele nos coloca agora em um processo de santificação. Estamos em um processo agora, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. E nós não vivemos uma liberdade onde damos desculpa para praticar maldade. Somos livres. Ele nos fez livres. E vivemos uma liberdade verdadeira. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Louvar ao Senhor por isso. Feche os seus olhos e comece a engrandecer ao Senhor por isso. Agradeça a Ele. Jesus, nós louvamos o Seu nome, nós nos rendemos diante do Senhor. Nós te agradecemos pela Sua obra redentora sobre nós. Olha para as nossas vidas, Jesus, e receba a paga pelo Seu sacrifício. O Senhor verá em nós o fruto do Seu penoso trabalho e vai se alegrar, porque nós estamos dedicando as nossas vidas em servir ao Senhor, em sermos como o Senhor é. Agradeça ao Senhor, querido. Agradece a Ele. Comece a dar graças ao nome de Jesus. Comece a dar graças ao nome de Jesus. Porque você é salvo. Porque você tem a eternidade nas suas mãos. Agradeça a Ele. Aleluia. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, tu é a glória.
de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.